Olá, queridos, graça e paz. Boa tarde, estou aqui para falar um pouco do Senhor, amém? Eu tinha dito ao Senhor, eu acho que eu não vou mais fazer esses vídeos, porque as pessoas hoje elas têm acesso à palavra na igreja, né? Elas podem ouvir pregações muito melhores que as minhas, palavras muito mais edificantes do que as minhas, né? No YouTube. Mas assim, o Senhor nos diz, Ele me diz e te diz nessa tarde que você é uma voz, que nós somos uma voz, assim como João Batista disse, olha, eu sou a voz que clama no deserto, né? Nós somos uma voz que podem tirar pessoas de um deserto, nós somos resposta, sabe? E existem coisas que Deus coloca em nossos corações que nós devemos compartilhar sim. Porque o inimigo, ele quer nos impedir de nós propagarmos o evangelho. Mas nós não podemos desistir de falar. De falar e falar sobre as maravilhas do Senhor, né? E eu vim aqui falar para você sobre uma vida com Deus. Não quer dizer que você não venha a passar por problemas e tribulações. Jesus não prometeu isso, que nós teríamos uma vida fácil. Muitas vezes nós passaremos por coisas mais difíceis do que aqueles que a gente vê que não tem uma vida reta diante de Deus. Isso é a verdade, querido. Você vê os homens e mulheres de Deus, eles sofreram pelo evangelho, né? Nós sabemos muito bem que a vida de Paulo, de Pedro, né, de João não foi fácil. Mas o que mantinha eles de pé era a fé, era a convicção, né? E aquele ímpeto de não ter uma vida natural, mas de ter uma vida sobrenatural. Sabe que uma vida com Deus, né, não vai ser uma vida natural, querido. Vai ser uma vida sobrenatural. Uma vida em que você vai provar de milagres e maravilhas. Que somente você vai ver coisas Deus fazendo na sua vida. Coisas que você jamais imaginou que Deus poderia fazer. Então, se hoje você passa por um deserto, por uma tribulação, por uma tempestade, aí descansa. O Senhor diz, eis que eu sou o teu Deus. Descanse e sabe aí que eu sou Deus, né? Que eu não perdi o controle, né? Se você entregou o controle da sua vida nas mãos de Jesus, pode ter certeza, querido, que está nas mãos certas. Que Ele está cuidando de você. Então não fique entristecido, sabe? Não se diminua, não se menospreze a si mesmo. Sabe, você tem um potencial em Deus, né? Deus te criou único. No Salmo 139, Deus fala como Ele nos criou, né? Deus, ele te criou com um potencial. Coisas que só você possui. Né? A genética fala que nós temos, né? Os nossos genes, nós herdamos dos nossos pais. Eita, a minha gata aqui. Você tem a genética do céu, querido. A partir do momento que você aceitou Jesus, você tem a genética do céu, o DNA de Deus. Então, você tem alegria, você tem amor, você tem paz dentro de si. Amém? Então é isso, querido. Sabe, que essa palavra possa te fortalecer essa tarde. Não fica triste. Se anima no Senhor, se alegra, porque Deus é bom e Ele cuida de você, amém? E todos os planos e os propósitos que o Senhor tem para a sua vida vão se cumprir, assim como se cumpre na vida dos filhos de Deus, assim como se cumpriu na vida de Abraão, que realizou o seu sonho de ser pai, Sara, né, que foi mãe a uma idade avançada, José do Egito e tantos outros homens de Deus que tiraram força da fraqueza e enfrentaram desafios.
Sabe que quando vier um desafio na sua frente, faça como Davi, não se esconda, mas esteja de pé, esteja posicionado contra esse gigante e declare a palavra. Sabe que Davi não ficou calado diante das afrontas do gigante, mas ele falou: olha, você não sabe ao Deus que eu sirvo, né? O Deus que eu sirvo é capaz de te destruir. Então diga assim para Satanás, né? Olha, eu sou filho de Deus e nada pode me destruir. As suas setas, as suas ciladas, nada, nenhuma cilada de Satanás vai prosperar contra os filhos de Deus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? Então é isso, querido, que nós possamos ter essa certeza, sabe? Essa convicção de que Deus é bom e de que tudo coopera para o nosso bem. E aquilo que não vem de Deus para a nossa vida, Ele tira, querido. Sabe, não adianta a gente ficar querendo fazer as coisas na nossa própria força. Não adianta a gente procurar caminhos, né, para fugir do propósito de Deus. Se lança, querido. Se lança no propósito de Deus para a sua vida. Não fica fugindo. Não fica inventando desculpas. Ah, porque não é tempo. Ah, porque eu não estou preparado, sabe? Não é você, é o Senhor em você. É o Senhor na sua vida. Sabe que Deus pega os improváveis para que a sua glória se manifeste. Deus, ele quer aquelas pessoas improváveis, que ninguém dá nada por elas, para torná-las pessoas extraordinárias, com destinos extraordinários. Amém? Foi assim na vida de Gideão, né? Um homem que não tinha coragem, tinha medo, e ele se tornou um grande guerreiro. Amém? Então, sabe, confie no Senhor. Deixa Ele te mostrar os caminhos. Deixa Ele aplanar os caminhos na sua vida, sabe? Pedro, ele andou sobre as águas. E você? Quando é que você vai atender ao chamado de Jesus? Porque Jesus te chama para ter uma vida sobrenatural, né? Para provar de coisas que só você pode provar no Senhor. Amém? Jesus está te chamando para uma comunhão. O véu foi rasgado. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o Espírito, eu estou aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 27, no versículo 50 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aqui foi quando Jesus foi crucificado, né? Quando ele provou da morte para nos livrar, né, do inferno, para nos livrar de uma vida, né, uma vida pecaminosa. Jesus já nos limpou, já nos lavou com seu sacrifício. E a palavra diz que quando isso aconteceu, disse assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Não é interessante? Eu fiquei pensando nisso, sabe, querido? Que ele exemplifica, né? Diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Isso quer dizer que tudo aquilo que nos impedia, né, de ter uma comunhão com Deus, foi rasgado. Hoje você pode ter a comunhão com o Senhor. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Amém? É isso que essa palavra quis dizer, né? E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Aleluia! E abriam-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Isso foi o que aconteceu quando Jesus entregou o Espírito. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus.
Na morte de Jesus, eles reconheceram que era o Filho de Deus, que havia poder nele. Reconheceram tarde, querido. Sabe, não reconheça tarde demais que Jesus é o caminho. Não faça como esses homens. Eles reconheceram tarde demais que Jesus era o Filho de Deus. Eles poderiam ter reconhecido antes. Amém? E provado de uma vida com Jesus. Assim como os discípulos provaram. Né? Eles tiveram a ousadia de andar com Jesus. O privilégio, né, de andar com Jesus. Amém? Então, que você não reconheça tarde o Senhor na sua vida. Que você se entregue para Jesus. Que você entregue sua vida para Ele. Hoje mesmo. Repita comigo. Senhor Jesus, eu entrego minha vida. Eu entrego meu espírito. A minha vida é tua. Me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver para ti. Eu quero ser teu filho. Sabe, querido? Chega de uma vida de pecado. Chega. Sabe, o mundo não tem nada a te oferecer, mas Deus tem o que há de melhor. E Ele ama você. Amém? Então, o véu se rasgou. O véu que havia no templo representava essa separação entre o homem e Deus. Mas hoje isso foi removido. Hoje nós podemos ter comunhão com Deus por meio do seu Espírito Santo. Tudo o que impedia as nossas orações, tudo o que impedia de nós termos comunhão com Deus foi rasgado. Jesus, pelo seu sacrifício, se tornou o nosso sumo sacerdote. E hoje nós podemos orar a Deus e o Pai nos ouvirá e responderá às nossas orações. Amém? Então é isso que eu quero dizer para você. Fica firme no Senhor, né? Fica firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E você que ainda não aceitou Jesus, não perca tempo, não reconheça tarde demais, quando for tarde demais. Mas reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Fica na paz do Senhor, querido.